Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que acontece na maioria dos casamentos, na maioria dos relacionamentos, que é o seguinte: é aquele pensamento de que a gente pensa de que quando que o meu marido vai mudar e quando que a minha esposa vai mudar. A gente pode estar falando de dieta, a gente pode estar falando de jeito de educar o filho, a gente pode estar falando de tantas coisas, de como que um gasta o tempo, como que os hobbies, e a gente fica naquela esperança de quando que ele vai mudar e quando que ela vai mudar. Vou te dar um exemplo que aconteceu no meu casamento. Quando eu casei, minha esposa come super bem, ela é super natural, e eu não sou tanto. Eu acho que eu como normal, igual uma pessoa normal. Então, eu tomava um refrigerante. Eu acho que um dia sim, um dia não, eu tomava uma latinha de refrigerante e aquilo incomodava muito ela. Ela pensava, quando que ele vai mudar? E ficou ainda mais difícil para ela quando a gente começou a ter filho. Porque quando você está com filho e você está bebendo um refrigerante, a criança vê, e agora não só eu estava fazendo algo que incomodava ela, mas agora as crianças estavam pedindo e aquilo, e ela pensava sempre, quando que ele vai mudar com relação à dieta? E no caso da minha esposa, a minha esposa está sempre com pressa. Ela faz tudo correndo, tudo a milhão. Pode ser um dia de descanso, um dia de folga, ela, ela dirige a milhão, ela cozinha a milhão, ela não anda, ela corre. E ali eu falo, calma, tanto tempo tentando falar para ela que não precisa fazer tudo correndo e tal, mas... Então hoje a gente vai estar falando de um negócio que é o seguinte, é a aceitação. Que quando a gente precisa aceitar o nosso marido, nossa esposa, nosso namorado, nossa namorada como ele é. Lógico que se você é namorado, namorada ainda, e aquilo te incomoda muito, você ainda tem a chance de acabar esse namoro antes de você casar. Mas você que já é casado, a gente tem que viver com aquela realidade. Então, a pessoa, na realidade, ela nunca vai mudar. Toda vez que um casal vem conversar comigo e vem reclamar, ou o marido, ou a esposa, e pergunta para mim quando que ele vai mudar, quando que ela vai mudar. Eu tive uma esposa que veio aqui conversar comigo, e o fato do marido assistir muito futebol incomodava ela. E ela perguntou para mim quando que ele vai mudar. Eu perguntei para ela o seguinte: como que ele era quando vocês se conheceram? Aí ela falou assim: ah, ele sempre foi assim, desde que a gente se conheceu. Tá vendo? Ele é assim já há muito tempo. Então não é ele que precisa mudar. Olha só, é isso que é difícil, porque é a gente que precisa aceitar. Então, o tentar mudar é uma pressão que a gente coloca no outro. Já parou para pensar nisso? A gente está pressionando o outro e é uma pressão desagradável. A gente não nota, a gente acha que está sendo sutil, mas não está. Está sempre aquela pressão. Pode ser com relação à roupa, quando que ele vai se vestir melhor, quando que ela vai se vestir melhor, com relação à dieta, pode ser com relação a muitas coisas. Mas o segredo disso é parar de pressionar e aceitar o seu marido e a sua esposa como ele é e como ela é. E isso é difícil, porque tentar mudar é tentar empurrar, é tentar fazer o outro mudar. Tipo assim, a mudança tem que acontecer no coração do outro, no comportamento do outro. Mas a aceitação, a mudança tem que acontecer no nosso coração, que é de simplesmente aceitar que ele e ela é assim. E, por exemplo, no caso da minha esposa, com relação à minha dieta, ela teve que entregar, teve que abrir mão e deixar eu viver a minha vida. E quando a gente faz isso, quando a gente deixa o marido viver a vida dele, a esposa viver a vida dela, talvez ela é feliz, ela não está nem aí com que tipo de chinelo que ela usa, talvez você acha que o chinelo é muito velho, que ela tinha que ser um pouco mais vaidosa, que ela tinha que malhar. Eu tive um casal que o marido malhava ele queria que a esposa malhasse com ele, e ele sonhava que um dia ela ia virar parceira de academia com ele. E ela nunca gostou muito, ela tentou, mas nunca foi o negócio dela. Então, eu falei para ele a mesma coisa, eu falei, sabe o quê? Você tem que aceitar a sua esposa como ela é.
você está botando muita pressão nela, você não nota, é uma pressão desagradável. Sempre, ele está sempre dando uns comentáriozinhos desagradável, pressionando. Então, o grande segredo é que, na verdade, a mudança do seu marido e da sua esposa está na mão dele e está na mão dela, não está na tua mão. Você pode até encorajar. E aí, vamos na academia? O que você acha de beber um pouquinho menos de refrigerante? Isso pode. Mas muitas vezes está na pressão. Está aquilo desagradável. E a vida já é tão difícil, gente. Fala a verdade. A gente tem problema real, problema no trabalho, problema com criação de criança, problema com dinheiro, finanças, dificuldade, doença. Já tem tanto problema a vida já não é fácil. Então, ainda mais ainda, em cima de tudo isso, tem a pressão do marido e a esposa. Então é isso, pessoal. O segredo dessa conversa aqui hoje é simplesmente aceitar. Você aceita o seu marido vendo futebol, talvez o seu marido não come tão saudável quanto você gostaria. Você aceita a sua esposa, talvez ela não gostando de academia, não gostando de ser vaidosa. Você pode tirar a pressão em cima dele, tirar a pressão em cima dela. Isso traz um grande alívio para o relacionamento. Então, uma coisa muito simples, mas difícil, que é a aceitação. Muitas coisas na vida são simples, mas são difíceis de fazer. Porque, presta atenção nisso, a aceitação, ela é a morte de um sonho. Porque talvez minha esposa sonhasse que eu fosse bem saudável quanto ela é, e melhorou, lógico que melhorou. Um dia eu vi um documentário sobre refrigerante, como fazia mal, e eu decidi parar de tomar refrigerante, mas não porque ela ficou colocando a pressão nas minhas costas, em cima de mim. Foi porque um dia eu decidi, eu vi que aquilo fazia mal para mim, tinha conexão com osteoporose e etc. Então eu tomei aquela decisão não por causa da pressão dela, mas simplesmente porque eu decidi que aquilo faz. Lógico que às vezes eu tomo às vezes, mas não era aquele hábito, não é mais aquele hábito semanal que eu tinha antes. Então a aceitação é muito poderosa. A aceitação vai tirar a pressão do seu desagradável do seu relacionamento, do seu namoro, do seu casamento. E a aceitação ela é a morte de um sonho, porque por isso que ela é difícil, especialmente no começo, porque é aquela realidade de que, caramba, ele nunca vai malhar, ou ela nunca vai malhar, ele nunca vai ser muito, ou nunca, ou talvez não agora, ele não vai ser tão saudável como eu sou, ela não vai ser tão saudável como eu sou. Isso não é um valor para ele, isso não é um valor para ela. Então é a morte de um sonho. Então, quando a gente começa a aceitar o outro como ele é, no começo é um pouco difícil, porque dá uma tristeza no coração, para falar a verdade. A gente fica assim decepcionado, caramba. Mas depois faz bem, porque na realidade era só uma pressão. A gente não estava deixando nosso marido, nossa esposa ser e viver a vida deles e ser quem eles são. Então vamos aceitar um ao outro, vamos tirar a pressão. Eu sei que é um pouco difícil, especialmente no começo, mas vai fazer muito bem para a sua vida, vai fazer muito bem para o seu relacionamento, vai fazer muito bem para o seu casamento. Então é isso, é aceitação. Aceita ele como ele é, e aceita ela como ela é. E é isso aí, pessoal. Espero que essa conversa tenha te beneficiado de alguma maneira. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, aí manda para um monte de amigo, especialmente aqueles que estão num namoro, num casamento, ou aqueles que estão falando sempre, não vejo a hora da minha esposa mudar nisso, mudar daquilo. E se inscreve no canal. Se inscrever no canal ajuda muito mesmo. Então é isso aí. Nos vemos na próxima. E se tiver ideia de tema, é só colocar aqui nos comentários, tá bom? Até logo e até mais.